e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Bem, meus irmãos, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, que esses momentos sejam de reflexões oportunas para todos nós. Esse é o nosso desejo. Inicialmente, falar da nossa alegria de podermos estar aqui compartilhando com vocês. Fico muito feliz, de ter essa oportunidade de compartilhar dessa data festiva, desse mês festivo. Acompanho a história da casa aqui já há bastante tempo. Acho que talvez há quase uns 40 anos já acompanho a história da casa aqui, eventualmente, claro, vindo fazer alguma visita, alguma palestra. A gente viu como a casa cresceu, como o nosso movimento espírita na região dos Lagos cresceu, Essa comemoração, todo esse sucesso que a gente consegue hoje foi fruto de um trabalho aí que ao longo dos últimos 30 anos, vamos dizer assim, em que muita coisa mudou aqui, onde o movimento espírita expandiu seus horizontes, e a gente tem que comemorar, com certeza. É nas horas de comemoração que a gente se fortalece para os embates futuros, que a gente se regozija, com o sucesso alcançado, não por uma questão de vaidade, mas por uma questão mesmo de convicção de que estamos trilhando o caminho correto. Então é muito bom, parabéns a casa, parabéns aos tarefeiros, os amigos espirituais que têm estado aqui, os tarefeiros do passado, que talvez já tenham partido, ou que talvez tenham seguido para novos horizontes, novos caminhos, mas que também deixaram a sua contribuição aqui. Então a gente fica muito feliz com tudo isso, vendo ali rostos mais antigos, com certeza um dos primeiros que eu conheci aqui em Cabo Frio. Mas eu também estou nessa. Quando eu falei que há 40 anos atrás eu já conhecia a casa, vocês imaginem quantos anos que tem isso que eu estou. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, o nascer de novo. É um tema que, a princípio, é um tema básico, para todos nós aqui dentro do movimento espírita, mas que sempre vale alguma reflexão, sempre vale algum pensamento. Eu trouxe algumas coisinhas que eu vou ler para vocês, tá bom? Para estar corroborando aí com a reflexão. E, claro, a gente vai começar com aquela leitura, até para aqueles que não conhecem, acredito que a maioria de vocês conheçam, mas aquela passagem de Jesus com Nicodemos, lá no Evangelho de João. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Claro que o assunto já deveria estar versando sobre o tema, porque parece que Jesus entrou com um pensamento que não condizia com o diálogo. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O entendimento de Nicodemos já estava sendo esse, de um novo nascimento, de um renascimento. E Jesus, de alguma forma, responde afirmando: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Bem velhinho, Esse evangelho aqui foi dado por mim e pela pessoa que me introduziu, Pedro Paulo. Alguém das antigas deve ter conhecido Pedro Paulo, já está no mundo espiritual. Então essa passagem muito conhecida de todos nós, fala justamente desse fenômeno da reencarnação. E quando Jesus fala ali de nascer da água e do Espírito, de alguma forma ele deixa bem claro essa ideia do nascer de novo. Veja que ele reafirma, dentro do nosso ponto de vista,
É claro que a gente pode estar sendo tendencioso enquanto espírita, né? Nossos companheiros de outras linhas religiosas não pensam da mesma forma. Mas, assim, a tônica do discurso é, evidentemente, obviamente, ali pelas palavras, pelas ideias, abordando o tema da reencarnação. E quando Jesus fala de nascer da água, a água é um símbolo bíblico muito forte da vida material. Tanto é que no Antigo Testamento, na Gênesis, começa justamente com a criação do mundo, dizendo que as águas de cima foram separadas das águas de baixo, ou seja, fornecendo a ideia simbólica de que a água seria o elemento primordial, o elemento primeiro da criação de toda a vida. Então, de toda a vida material. Então, quando Jesus fala do nascer da água, ele realmente fala de nascer de novo, numa outra estrutura material, num outro corpo material. Ele reforça essa ideia. E aí a gente sempre lida com essa ideia da reencarnação como um determinante das nossas vidas. E a gente escuta falar que a gente nasce para espiar. Agora mesmo, estava falando com uma amiga aqui, né? Ela dizendo, a gente vem aqui para espiar as faltas. Hoje em dia eu já fico com um pouco cuidado com essas ideias. Acho que essas ideias sejam um pouco perigosas, pelo menos do ponto de vista psicológico, porque trazem implícita uma reafirmação de que eu sou inferior, de que eu sou imperfeito, de que eu erro. E a gente fica dizendo tantas vezes que merece ser castigado, que merece ser punido, que está aqui para ser punido, que está aqui para resgatar as suas faltas. A gente assume realmente uma psicosfera de imperfeição, ao invés de visualizar a perfectibilidade que nos é possível. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje um pouquinho assim, sobre o que significa a reencarnação. Será que reencarnar é realmente uma estratégia divina para que a gente pague faltas de resgate? E a gente se perguntaria, então por que eu reencarnei a primeira vez? Por que se não tinha falta nenhuma? Por que um animal reencarna se ele não tem comprometimento kármico nenhum e sofre? Reencarna e sofre muitas vezes sem um comprometimento kármico. E essa ideia, esse peso kármico que a gente coloca sobre o determinismo de termos que reencarnar, conforme eu estava falando, ele vai nos fragilizando, porque mantém esse status quo de imperfeição, esse status quo de inferioridade, esse status quo de pecaminosos, né? Que a gente ouvia muito no convívio da Igreja Católica, minha culpa, minha máxima culpa. A gente não repete essas mesmas expressões, mas muitas vezes indiretamente continua vivendo nesse imaginário, no imaginário de que somos imperfeitos, que merecemos reencarnar porque temos dívidas para pagar. Eu uma vez ouvi uma comparação muito interessante, não me lembro quem foi, nem sei se eu li em algum lugar, não estou realmente me lembrando, tentando ilustrar a ideia da reencarnação como uma semente de cajueiro. E a pessoa perguntava, essa semente de cajueiro é um cajueiro? Não, não é um cajueiro, é uma semente de cajueiro. Mas para ele se transformar num cajueiro, o que é preciso que aconteça? É preciso que ele seja lançado nas trevas de uma terra adubada. E ali naquela obscuridade daquela terra, úmida, oprimido por aquela pressão daquela terra, é que a vida vai se multiplicar e dali realmente vai nascer um cajueiro. Essa ideia figurativa, ela representa com bastante clareza o determinismo da reencarnação. Reencarnar não é uma questão de pagar, não é uma questão de trabalho, não é uma questão de dever, ainda que tudo isso esteja implícito no processo. Reencarnar é um determinismo da própria vida como um processo natural da transformação no rumo da evolução. O universo ele é movimento permanente, o universo está sempre em processo. Esse processo é um processo de desenvolvimento, de refazimento, de renovação constante. A reencarnação é nada mais do que um aspecto disso. Nós somos fruto da origem primordial do universo. Os átomos que circulam no nosso corpo são os átomos que estavam no Big Bang, são nem átomos, nem eram átomos, eram subpartículas atômicas. As subpartículas atômicas que estão no nosso corpo eram subpartículas atômicas do Big Bang. Nós viemos de lá. Nós somos o próprio universo tomando consciência de si mesmo, dentro de um processo muito globalizado, onde nós não estamos à parte desse processo. Reencarnar não é algo como um espírito entrando num novo corpo para gerar uma outra vida, ainda que de uma maneira didática, isso até favoreça que a gente entenda um pouco o que é a reencarnação.
A reencarnar é um próprio processo, é um trâmite dessa cadeia evolutiva que começa com o início da criação e que vai se metabolizando em novas formas, em novos procedimentos, em novas expressões, através do ir e vir. A morte é algo fantástico, né? A morte que nos assusta tanto, né? A morte é algo fantástico, porque ela é justamente uma parte desse processo de renovação. A morte não é fim, a morte é processo de transformação. E a reencarnação também não é um recomeço, também é um processo de continuidade, de transformação. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, que, a meu ver, foi o maior filósofo, né, do Espiritismo, acho que do ponto de vista filosófico ele até supera Kardec, porque ele escreve coisas fantásticas. Kardec foi um grande codificador, foi um cientista, um pesquisador, um homem à frente do seu tempo. Mas Leon Denis, ele tem uns escritos, umas reflexões de uma sabedoria muito grande. E nesse livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis vai dizer o seguinte, eu vou ler para vocês aqui esse parágrafo. Renascer não é mais extraordinário do que nascer. A alma volta à carne para nela submeter-se às leis da necessidade. As precisões e as lutas da vida material são outros tantos incentivos que a obrigam a trabalhar, aumentam a sua energia, avigoram-lhe o caráter. Tais resultados não poderiam ser obtidos na vida livre do espaço por espíritos juvenis, cuja vontade é vacilante. Para avançarem, tornam-se precisos o látego da necessidade e as numerosas encarnações, durante as quais a alma vai concentrar-se, recolher-se em si mesma, adquirir a elasticidade, a impulsão indispensável para descrever mais tarde a sua imensa trajetória no céu. O fim dessas encarnações é, pois, de alguma sorte, a revelação da alma a si mesma, ou, antes, a sua própria valorização pelo desenvolvimento constante das suas forças, dos seus conhecimentos, da sua consciência e da sua vontade. Vejam que texto lindíssimo, né, que Leon Denis nos propõe, nos apresenta aqui. Justamente falando dessa ideia da reencarnação como um processo natural da própria vida. Não, conforme eu falei, por conta de nascer para pagar débitos, que é uma ideia que eu acho que a gente vem avançando um pouco em superar. A Joana de Ângeles trouxe uma contribuição muito grande nesse sentido. Mas é uma ideia que às vezes eu ainda observo, ela ainda vige na mente de alguns espíritas, às vezes até alguns palestrantes, salientando esse aspecto da culpabilidade presente no determinismo de termos que reencarnar. Como se só reencarnamos porque somos espíritos devedores. E na verdade não é isso. Nós encarnamos a primeira vez e continuamos reencarnando sucessivamente, porque esse é um processo natural da vida. Como os animais, como toda a energia que fomenta a vida no planeta, a energia que fomenta o reino vegetal, a energia que fomenta o reino mineral, que não são energias individualizadas em processo reencarnatório, como os animais e os homens, mas que são energias que estão se renovando também nas destruições da matéria, nas destruições dos vegetais, nas destruições dos minerais, se transformando, se renovando. A vida é isso, é processo. É um processo onde nascer e morrer são partes integrantes, mas não finalizantes. Elas marcam algumas etapas, mas não marcam fins, porque o processo se desdobra ao longo da continuidade da própria morte e do próprio renascer. Nós vamos levar para o mundo espiritual após morte aquilo que nós construímos aqui. E nós herdamos aqui aquilo que nós trouxemos no mundo espiritual. E não há solução de continuidade nesse processo. E se perceber nesse caminhar processual, é conseguir dar sentido à sua própria vida. É conseguir entender por que eu passo por isso e por que eu não passo por isso. Por que das minhas dificuldades, das minhas dores. Não necessariamente porque estou pagando alguma coisa, mas porque, como diz Leon Denis, elas são grandes exercícios da nossa alma.
ele fala uma palavra fantástica, muito simples, mas que eu acho que assim, simbolicamente é muito forte, né? Do desenvolvimento da elasticidade da alma. O que é elasticidade da alma? É essa capacidade de resiliência, de aceitar a frustração, de aceitar as perdas, é a capacidade de se desapegar. O desapego é também um determinismo do universo. Nada é estático, nada é rígido no universo, tudo se transforma. A morte é esse grande exercício de desapego, como nascer de novo também é um grande exercício de desapego, desapego do que ficou, dos amores que ficaram no mundo espiritual, do conforto de estar na espiritualidade e mergulhar num novo laboratório de vida. E mergulhar nesse novo laboratório de vida é parte determinante desse processo. É o nascer da água que Jesus se refere lá com Nicodemos. Porque quando você renasce no novo contexto de vida, situações novas vêm para criar novos estímulos. Leon Denis é perfeito nesse texto, com certeza. Criar novos estímulos. Existe um conceito que a gente chama de propriedade emergente, que é um conceito característico de sistemas que são compostos de subsistemas. Cada subsistema tem a sua propriedade. Quando os sistemas se juntam, subsistemas se juntam e formam um sistema maior, mais complexo, esse sistema maior, mais complexo, ele é muito mais do que a soma dos sistemas individuais, porque ele, além de ser a soma dos sistemas individuais, surge da interação desses subsistemas todos novas propriedades, que é o que a gente chama de propriedade emergente. Então, o que é propriedade emergente? Vou tentar explicar de novo para ficar mais claro. São novas características que surgem quando diversos elementos se reúnem. Quando diversos elementos se reúnem, além das características individuais que esses elementos têm, o conjunto desses elementos traz novas características, que são maiores do que as próprias características dos elementos somados. Então, é a propriedade emergente dos sistemas. Quando você reencarna num novo contexto de vida, você está ali à mercê de propriedades emergentes. Porque não é só aquilo que você traz de vidas passadas, é todo um ambiente novo que vai se configurar. Não são só as suas memórias que vão se projetar numa repetição de experiências passadas. É todo um contexto de expectativas. A própria expectativa dos pais sobre aquele filho que está por vir já cria propriedades emergentes. Em psicanálise a gente diz muito que os filhos já existem antes de serem concebidos, porque eles estão justamente na projeção que os pais fazem daquilo que eles esperam que esse filho vai ser um dia. Aquilo que os pais esperam que o filho vai ser um dia, antes mesmo desses filhos serem concebidos, de alguma forma já está criando ali uma propriedade emergente que vai influenciar esses filhos quando eles chegarem. Então veja que esse espírito chega num processo reencarnatório já sob a influência dessas projeções daqueles pais, daquele conjunto familiar, do local onde ele vai nascer, se ele vai nascer numa cidade como Cabo Frio, ou Saquarema, numa cidade como Rio de Janeiro, ou São Paulo. Tudo isso vai criar novos contextos. Imagina um espírito que numa encarnação passada nasceu numa cidade pequena lá do sertão e agora nasce no Rio de Janeiro. Ele traz a bagagem que é peculiar a ele, mas o contexto de vida que vai influenciar, que vai estimular a novas experiências é muito diversificado. Então, o reencarnar, o determinismo da reencarnação, traz, acima de tudo, esse aspecto de você se ver exposto a novos desafios, a novos exercícios evolutivos, que vão trazer elasticidade da alma, para usar a palavra que o Leon Denis usa, que vão trazer mais maturidade espiritual, que vão trazer mais consciência sobre si mesmos. Então, nós trazemos toda uma bagagem que se junta a todo um contexto externo, onde nós vamos ser inseridos. Então, dentro desse grande laboratório que é o renascer, o espírito vai estar sendo instigado, estimulado a fazer novos exercícios de evolução no rumo do seu aprimoramento. É o que acontece, por exemplo, com as rochas, quando sofre a ação do vento e acaba acontecendo o fenômeno da erosão. Elas estão sendo submetidas a agentes externos que modificam as suas estruturas. É quando acontece, por exemplo, com os vegetais, quando o sol demasiado os seca ou os queima, eles se deterioram e morrem, mas as sementes vão gerar novos vegetais.
Eles não são reencarnantes, claro, eu não estou dizendo isso, mas a energia está sendo ali transformada, manipulada, movimentada em função das forças externas. É justamente isso que acontece no processo reencarnatório, tanto para os animais quanto para os seres humanos. E no próprio Livro dos Espíritos, que eu vou ler para vocês aqui também, no próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec trata da encarnação, na questão 132, ele de alguma forma também vai deixar claro que o determinismo da reencarnação é esse. E ele diz ali, na questão 132, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? A resposta, vou ler só um trecho. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. Veja bem, a expiação a que Kardec se refere aqui não é a expiação de resgatar débitos do passado. A expiação que ele se refere aqui é o determinismo de ter que passar por vicissitudes, agruras, inerentes à própria condição da vida material, que vão estimular você ao seu processo de desenvolvimento. Se você quer chamar de expiação, pode até chamar, mas não necessariamente um resgate de erros do passado. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E para executá-la, que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa maneira, concorrendo para a obra geral, que ele também progride. Então veja que Kardec também, nessa pergunta aqui do Livro dos Espíritos, ele vai reafirmar. Ele até fala que tem aspectos missionários e aspectos expiatórios na reencarnação, sem dúvida. Nós não estamos negando isso. Mas não que isso seja a causa, não que isso seja o objetivo de termos que reencarnar. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, e começa a mudar um pouco o ângulo dessa visão, eu acho que isso nos acalma um pouco. Porque a gente traz muitos pesos. Eu tenho que fazer isso porque essa é a minha missão. Eu estou sofrendo porque eu tenho um débito do passado. São pensamentos que podem se tornar muito pesados, trazendo até angústia para as pessoas, por se sentirem pecadoras, ou por se sentirem endividadas com a lei de Deus, ou por se sentirem comprometidas, às vezes, com missões que nem são delas, mas que elas elegem como sendo, quando, na verdade, reencarnar é algo natural. Ninguém vai fugir desse determinismo. Eu, uma vez, ouvi de uma pessoa que nem é espírita, mas trabalha com ideias reencarnacionistas, uma coisa muito interessante. Eu até pensei nessa coisa que ele falou quando você falou que ninguém quer morrer, né? Mas ele falou assim, você só vai deixar de reencarnar quando não fizer mais diferença para você estar aqui ou estar lá. Quando tanto fizer, se eu estou aqui ou estou lá, vai ser a mesma coisa, aí você não precisa mais reencarnar. Mas enquanto a gente estiver incomodado de ficar aqui ou incomodado de ir para lá, a gente vai ter que reencarnar. É porque ainda tem exercício para fazer aqui. Então, é justamente essa espontaneidade de não fazer diferença, de se perceber como um espírito em processo de transformação e evolução, aonde a vida te colocar, ou encarnado no mundo material, ou desencarnado no mundo espiritual, tanto faz. Em qualquer lugar que você estiver, se você conseguir se sentir assim, nessa condição de espírito, você vai estar em paz. Porque mesmo na dificuldade, mesmo na agrura, mesmo no desafio, você vai saber que aquilo ali tem um propósito, que aquilo ali tem um sentido para a sua vida, que aquilo ali é algo que pode ser superado levemente, que aquilo ali faz parte natural do seu próprio caminho. E nessa construção, André Luiz ele vai dizer no livro Obreiros da Vida Eterna, ele vai chamar a atenção para o que ele chamou de personalidade congênita. Lá em Obreiros da Vida Eterna, André Luiz vai dizer que a personalidade congênita é aquela personalidade eixo, não é? Que cada individualidade tem e que vai sendo construída, vai sendo desenvolvida, vai sendo aprimorada ao longo das múltiplas encarnações. Mas é claro que em cada encarnação você tem uma personalidade específica. Então você tem uma personalidade congênita, que é a sua personalidade eixo, que é aquela que de alguma forma é a linha central, é a sua própria essência. Mas em cada encarnação, por conta das propriedades emergentes daquela encarnação, por conta das influências que você vai receber,
e do contexto de vida que você vai viver, você vai desenvolver uma personalidade específica, que não foge totalmente da sua personalidade congênita, mas que muitas vezes pode ir mais para um lado, mais para o outro, dependendo do contexto de vida, principalmente quando ainda estamos nas fases mais preliminares da evolução. Por conta das nossas inseguranças, fica muito mais fácil a gente transitar de um polo para o outro, sendo atraído por questões da vida material, por contexto da vida material. Então, apesar de haver uma personalidade congênita, em cada encarnação, a gente vai desenvolver uma subpersonalidade, que a princípio deveria se agrupar à personalidade congênita, né? Que seria questão de somar a ela, mas que nem sempre acontece. Muitas vezes, e a gente hoje entende que isso acontece muito pelo tipo de morte, pela dificuldade de elaborar a morte na última encarnação, muitas vezes essa subpersonalidade, ela continua meio que autônoma na estrutura espiritual dessa pessoa. Isso acontece até em reunião mediúnica, né? Muitas vezes o doutrinador está doutrinando um espírito na reunião mediúnica que não é espírito nenhum, é uma subpersonalidade do médium. Isso é um problema? Não é um problema. Não é um problema, não. Tudo bem, sem problema. Está sendo tratada ali uma personalidade. Né? Mas muitas vezes isso acontece. A gente acha que tem um espírito e não tem. Muitas vezes é uma subpersonalidade que não se agregou definitivamente à personalidade congênita e ela se manifesta exteriormente. Então, se manifesta de uma forma autônoma. Então, em cada encarnação, muitas vezes, nós vamos estar sujeitos a isso. E é preciso estar muito atento, porque o processo reencarnatório, ele traz essa delicadeza, ele traz essa situação delicada, de que, apesar de você ser uno em si mesmo, muitas vezes uma subpersonalidade sua, que não foi agregada à personalidade congênita, ela gravita ao seu redor. Eu ia falar tomando conta, mas tomando conta não é a palavra exata, mas interferindo, se pronunciando muitas vezes em seu nome com uma certa autonomia. É aquela situação, eu sou assim, dessa forma, mas tem uma determinada situação que eu fiz uma coisa, eu não sei por que eu fiz aquilo, por que eu falei aquilo não é da minha natureza, pode até não ser tanto da sua natureza, mas é algo que muitas vezes está em você. Às vezes a gente diz assim, é o espírito obsessor que está me influenciando, às vezes não é não. Às vezes é uma subpersonalidade sua que está ali, que precisa ser agregada. Então o processo reencarnatório tem isso. Eu me lembro de uma vez, eu tive um paciente que me chamou muita atenção para isso. Porque esse paciente, e vejam bem, isso não é questão de dupla personalidade do ponto de vista patológico, não é essa questão, não. Não é que a pessoa tenha dupla personalidade, mas ela tem uma personalidade e que muitas vezes é invadida por subpersonalidades dela mesma. Eu tinha um paciente que ele tinha momentos muito impressionantes. Ele era totalmente dominado por uma irmã, mas ele era flamenguista, infelizmente, coitado, né? Mas tudo bem. Deve estar comemorando, mas domingo vai ter o troco. Domingo não, vai ser sábado, né? Ele era muito dominado pela irmã, totalmente submisso, mas sabe o que ele gostava de fazer? Ele adorava vestir a camisa do Flamengo e andar no meio da torcida do Vasco. Ele tinha um prazer enorme em fazer isso. Não sei como é que não morreu até hoje. E aí, buscando vidas passadas dele, nós fomos descobrir que ele realmente tinha sido submetido pela sua irmã numa outra vida, que o escravizou, que o dominou, e esse aspecto ainda estava autônomo nele, não tinha sido incorporado, mas ele também, numa vida mais anterior ainda, ele tinha sido um suboficial do exército romano, que não tinha medo de desembainhar a espada e de enfrentar os inimigos e ir para a luta. Eu estou trazendo esse caso para vocês perceberem como que uma mesma pessoa, muitas vezes, pode ter aspectos diferenciados ao longo da sua caminhada, porque são personalidades das vidas passadas que nem sempre foram agregadas de maneira definitiva, nem sempre foram diluídas naquilo que elas trazem de experiência, de crescimento espiritual, de desenvolvimento, de amadurecimento espiritual, e que chegam de uma maneira quase que autônoma, interferindo. Então é o caso dessas pessoas, que às vezes são de um jeito e dizem assim, mas eu não sei porquê, tem horas que eu fico desse jeito e eu não consigo saber porquê. Vai pesquisar lá, muitas vezes é um espíritozinho equivocado que está te perturbando também, com certeza, não estou negando isso não.
mas muitas vezes é uma subpersonalidade sua que não foi agregada ainda e que precisa ser olhada com carinho. Precisa ser olhada com carinho, porque ela não tem que ser desgarrada. Aliás, o Emmanuel, no livro Vida e Sexo, Vida e Sexo, tem o Sexo e Destino, Vida e Sexo. Ele vai dizer o seguinte, que os nossos vícios e imperfeições, eles não têm que ser arrancados de nós, mas eles têm que ser transformados pela experiência e pelo trabalho. Por quê? Porque esses aspectos aparentemente negativos e ruins da nossa personalidade, na verdade, a qualidade deles pode até ser marcada por comportamentos indevidos, mas eles são carregados de uma energia que, quando agregada de uma maneira saudável à sua estrutura, ela te fortalece. Então, por exemplo, esse soldado romano, que era capaz de desembainhar a espada, o dia que ele conseguisse acoplar essa energia dessa personalidade e deixar de desembainhar a espada, deixar de andar com a camisa do Flamengo no meio da torcida do Vasco, mas usar toda essa energia que essa subpersonalidade tem para trabalhar, para agir, para construir, essa subpersonalidade vai somar a ele. Então, ela não tem que ser desgarrada. Ela tem que ser elaborada para que ela se torne realmente um produto de crescimento e de desenvolvimento. Então, esses aspectos, o André Luiz ainda vai dizer, vou até ler para vocês aqui, só para vocês verem como isso realmente é uma realidade. No livro E a Vida Continua, o Ribas vai dizer para o André Luiz o seguinte: a existência no carro físico, além de ser um estágio para aprendizagem, cura, resgate ou tarefa específica, é igualmente um longo mergulho no condicionamento magnético em que agimos no mundo, induzidos ao que não cabe fazer. O livre-arbítrio na esfera da consciência permanece vivo e intocado, porquanto, em quaisquer posições, a criatura encarnada é independente para escolher os próprios rumos. No entanto, e aí vem a questão mais importante, as demais potências da alma, no período da encarnação, jazem orientadas na direção desse ou daquele trabalho, segundo os propósitos que tenha assumido ou que tenha sido constrangida a assumir. Então, o Ribas está reafirmando aqui justamente a ideia de que as potencialidades que nós temos, elas não emergem totalmente numa encarnação. Emergem aspectos, por conta de planejamento reencarnatório ou por conta mesmo da própria estrutura psíquica, conforme eu falei. Uma das coisas que impedem a unificação das personalidades passadas à personalidade congênita é justamente, às vezes, o tipo de morte que não foi bem resolvido. Mortes muito traumáticas e que não foram superadas costumam deixar pontos de fixação que fazem com que essas subpersonalidades permaneçam vivas. Então, vivas e autônomas na nossa vida, né? Mas no fundo somos nós mesmos. Então, esses todos são aspectos do nascer da água, da reencarnação, do vir a um outro corpo. Claro que tem muitas coisas para se falar dentro dessa questão do renascer do ponto de vista do corpo físico, do nascer de novo, do reencarnar num corpo material. Mas eu quis salientar essas questões, porque são questões pouco faladas, e principalmente para quebrar essa ideia primordial da reencarnação como uma punição, como um comprometimento kármico, mas acima de tudo como um processo natural e belo da vida, belo, que envolve sofrimento em muitas situações, mas que são grandes estímulos para o nosso desenvolvimento. E o que acontece com o nosso desenvolvimento? Aí vem o segundo aspecto do nascer de novo, a que Jesus se reporta, que é o nascer do Espírito. O nascer do Espírito é o aspecto simbólico da reencarnação, porque o nascer do Espírito é justamente o despertar para um novo sentido da vida. Eu gosto de comparar isso com o que acontece com a criança e o adolescente. Quando você é criança, você está dentro de um contexto familiar. O mundo é aquilo. É aquele contexto, é a sua família, é aquela estrutura onde você se sente protegido e aglutinado. Quando você chega na pré-adolescência, na adolescência, você descobre que existe um mundo lá fora. E aí vem aquele anseio pela vida social. E aí essa criança começa a sair daquele ambiente familiar para viver e interagir com o mundo. Claro que ela vai voltar, mas ela se abre para uma nova perspectiva de vida. O nascer do Espírito é mais ou menos isso. Durante muito tempo, o renascer do Espírito é mais ou menos isso. Durante muito tempo, nós ficamos, até pela força da impressão da vida material sobre os nossos sentidos, nós ficamos muito submetidos, muito
muito submetidos mesmo à influência desse mundo material e tendo esse mundo material como uma realidade maior. E vivemos apenas em função dessa realidade. Essa tem sido a nossa caminhada até, talvez, os tempos atuais. Uma vida muito marcada por uma percepção muito materialista da vida, como a criança que estava muito marcada por uma concepção muito familiar da vida. Mas chega um momento que essa criança se abre para um mundo social que está lá fora lhe aguardando. E chega um momento que esse espírito começa a despertar na sua consciência para um mundo que transcende essa matéria a qual ele estava inserido durante tantas e tantas e tantas encarnações. E esse espírito começa a perceber que existe algo além daquilo, que talvez seja o momento de muitos nós nessa hora, que existe uma vida espiritual, uma consciência espiritual além daquilo. E quando eu falo de uma vida espiritual, eu não falo no sentido teórico, ou no sentido didático no termo, ou no sentido fragmentado de uma vida material e de uma vida espiritual. Eu falo no sentido de uma consciência amplificada da própria vida, que não abandona a vida material, como a criança não abandona a vida familiar, mas que transcende a essa limitação e avança para uma compreensão espiritualizada do todo, tanto da vida espiritual quanto da própria vida material onde ele está inserido. Quando eu falo desse despertar do espírito, para esse renascer do espírito, esse renascer simbólico a que Jesus se refere, eu estou justamente me referindo a esse momento. Não é que você vai deixar de viver a vida material para viver em uma vida espiritual. Não é que você vai ansiar deixar a matéria e morrer logo para se tornar espírito e se libertar de tudo isso. Mas atribuir uma nova concepção, um novo nível de consciência à sua vida, aonde você estiver. Tanto aqui quanto lá. Porque tem gente que vive aqui pensando só na vida espiritual e não vive o que tem que viver. Né? Eu mesmo tenho um amigo que vive dizendo isso. Não aguento mais aqui. Eu tenho que ir para o mundo espiritual. Eu não aguento mais isso aqui. Tadinha, mas eu falo, tu vai voltar muitas vezes enquanto ficar falando isso. Não vai parar de voltar enquanto ficar falando isso. Porque aquela tal história que esse meu amigo falou, como tiver mais diferença, aí que você vai parar de reencarnar. Porque, na verdade, não é deixar a matéria. Se você está aqui na vida material, é porque tem algo a ser feito, tem algo a ser vivido. E quando eu digo algo a ser vivido, não é só o trabalho, o suor, o labor, o sacrifício, que muitas vezes a gente elege como primazia na nossa vida por conta desse pensamento de que estamos pagando as dívidas. Mas a oportunidade de ser feliz aqui, de ter prazer, de usufruir das benesses da vida, dessa beleza maravilhosa que é o nosso planeta. Não é deixar, não é abrir mão de todos esses aspectos. Deus não nos colocou aqui para nos tentarmos, para depois dizer que nós somos pecadores. Você estava lá na terra e se aproveitou de tudo aquilo que tinha lá, então você vai ser condenado. Puxa vida, que Deus é esse? Armou uma armadilha para enganar a gente? Não, a vida está aí para ser vivida, para ser gozada, para ser aproveitada. A grande questão é você conseguir viver isso com a consciência espiritual, com a consciência de que é espírito. Porque se você não fizer isso, você vai desencarnar e vai chegar no mundo espiritual, na vida espiritual como espírito, vivendo como na vida material, porque você não abriu mão daquela vida material, você não abriu a sua concepção para além dos limites daquela percepção materializada. Então, o grande momento das nossas reencarnações, que vêm sendo muito pragmáticas do ponto de vista de nascer em novos corpos e viver vidas materiais aqui na Terra ou em outros mundos, talvez o grande momento que a gente esteja vivendo agora é o renascer do espírito, é se abrir para uma nova concepção de vida, para uma consciência mais alargada, cantar feliz, se divertir, ir na festa, ir à praia, com certeza, mas perceber que a vida é muito mais do que só isso, que existem obras a serem feitas, que existem papéis que nós precisamos desempenhar no universo, conforme o próprio Leon Denis fala, e o Kardec também fala na questão 132, e que nós temos coisas importantes a fazer aqui também, mas fazer com leveza, com alegria, porque muitas vezes, eu tenho dito isso muito aqui, eu vejo pessoas no centro espírita que trabalham muito, se dedicam muito, mas que na verdade estão se autoflagelando, não são felizes aqui, nem vão ser felizes depois. Não vão ganhar mérito no mundo espiritual, não vão ser colocados no altar porque trabalharam muito, não vão. A felicidade é algo que se constrói no altar do coração. Se você não é feliz agora, você não vai ser feliz depois. Se o seu trabalho te traz felicidade agora, muito bem, ótimo,
continue. Mas se o seu trabalho te deixa irritado, faz você brigar com o seu companheiro do lado, te faz se lamentar de estar aqui, cuidado, porque o seu caminho não chegou a sua hora de produzir tanto ainda. Talvez você tenha que produzir em outro lugar. Talvez no dia a dia do mundo material, com aquilo que você já conhece, você possa ser muito mais útil, às vezes, do que um labor diário de uma instituição religiosa, qualquer que ela seja. Eu não estou dizendo que você tenha que deixar de fazer, não, mas que você entenda o seu próprio momento, a sua própria limitação, a sua própria vocação, e que atenda essa vocação de uma maneira pacífica, de uma maneira tranquila, que possa te fazer feliz. Porque a felicidade não é atributo do mundo espiritual, a felicidade é atributo da individualidade. Constrói-se dentro do próprio coração, dentro da própria alma. Só que nesse momento, onde nós estamos sendo convidados a esse renascer do espírito, é claro que como as crianças que têm medo de ir para a vida social, que começam antes atemorizadas, porque não sabem o que vão encontrar, nós também temos medo de nos desapegarmos desse conforto, dessa acomodação àquilo que nós conhecemos, que é a vida material. E aí criamos muitos mecanismos de defesa, né? Vamos nos protegendo, inventando desculpas, culpando os outros porque nós não conseguimos. Aliás, esse é um erro muito grande, não é responsabilizar o outro. O outro pode até ser protagonista da nossa história, mas a responsabilidade no fundo é sempre nossa. Quem tem que dar conta do que está errado na sua vida é você. Você que tem que resolver o que você precisa fazer para ser feliz. Porque o nosso caminho é um caminho de unificação das nossas personalidades, unificação com Deus que existe dentro de nós, unificação com Deus que está lá fora. Quando Jesus falou, ama o próximo como a ti mesmo, Jesus falou de certa forma, ama o Deus que está dentro de você, como ama o Deus que está no outro. Então, a nossa grande busca é desse encontro com Deus, e esse encontro com Deus tem que ser prazeroso, tanto com Deus que está dentro de nós, quanto com Deus que está no outro. Joana de Ângeles vai dizer aqui, onde é que está? No livro Homem Integral. O eu individual é resultado das aquisições e experiências do processo existencial com seus conflitos e aspirações, em luta contínua pela conscientização da realidade. Veja, a palavra de ordem é essa, conscientização e responsabilidade. Mas aqui é da realidade, tá? Vou ler de novo. O eu individual é resultado das aquisições e experiências do processo existencial, com seus conflitos e aspirações, em luta contínua pela conscientização da realidade. Essa, porém, somente se fará quando o eu superior seja identificado e decodificada a sua expressão imortal, de essência eterna, que deve ser conscientizada e vivida com harmonia. Joana de Ângeles, com certeza, na sua sabedoria, trazendo uma visão mais abrangente, mais alargada, mais larga de toda essa realidade, né? Atribuindo um significado ao processo reencarnatório muito mais amplo, muito mais sutil, mas ao mesmo tempo muito mais belo, muito mais suave, muito mais inerente ao próprio mecanismo do universo, à própria concepção de um Deus, né, que conspira incessantemente ao nosso favor, com certeza. Então é essa leveza que nós precisamos levar. E a Joana de Ângeles, ela ainda vai salientar que existem 3 emoções, lá nesse livro Homem Integral, 3 emoções que são muito perigosas, que são muito... que criam muita resistência ao nosso processo de conscientização da nossa realidade espiritual, que ela vai dizer que é o medo, a culpa e a ansiedade. E é muito simples entender isso, porque veja bem o que eu falei, não é? Qual é o grande objetivo da vida? É essa reconexão com Deus, né? O Jung, né, que foi o pai da psicanálise analítica, discípulo de Freud, e que é um mentor espiritual da Joana de Ângeles, nas obras dela. Divaldo diz que Joana estudou muito com Jung, e ela cita muito Jung, talvez seja o autor psicológico que ela mais cita, é o Jung. O Jung vai chamar isso de individuação, é justamente esse processo, né, de você convergir todas as suas potencialidades, todas as energias possíveis suas, até aquelas que aparentemente são defeitos, mas que transformadas são energias que podem ser úteis, que são úteis ao seu caminho, convergir tudo isso para a sua personalidade congênita. Personalidade congênita é o termo de André Luiz, não é um termo do Jung, mas na verdade a ideia
ela coexiste aí no mesmo sentido. É trazer tudo para o sentido de unidade. E essa unidade, ela vai crescer na medida que a nossa consciência de sermos espíritos aumenta. Então a Joana de Ângeles vai lhes falar dessas emoções, do medo, da culpa e da ansiedade. Por quê? Porque o medo é justamente a falta de fé. A falta de fé desconecta você de Deus, que é o objetivo da vida. Por que o medo é a falta de fé? Porque não que a sua fé vai eximir você das vicissitudes, das dificuldades, das agruras do caminho. A sua fé não vai impedir que isso aconteça. Isso são determinismos da própria vida, são percalços inerentes ao nosso caminhar. Mas a sua fé ela vai trazer para você o quê? Força, resignação, paciência, determinismo, para superar aquilo que a vida te propõe como exercício de evolução. Então, o medo, caracterizando a sua falta de fé, a sua falta de confiança de que você vai ser apoiado, ele traz implícita a ideia de uma desconexão com a essência divina. Porque a fé procede dessa nossa reconexão com Deus. Então, o medo afasta você do objetivo primordial da vida, que é a reconexão com Deus. A culpa também. Porque a culpa afasta você da reconexão com o seu Deus interior. Porque a culpa traz implícita a ideia de que eu mereço ser castigado, que eu mereço ser punido. Eu sou culpado, então eu mereço ser castigado. Então você entra em conflito com você mesmo. Então você se desconecta do seu Deus interior. Então, essa desconexão, essa culpa, ela também afasta você do objetivo maior da existência, que é a reconexão com Deus que está em você e com Deus que está no outro. E a ansiedade é a expectativa excessiva. É a expectativa de lograr resultados que ainda não estão no seu caminho, que ainda não estão no seu momento. É aquilo que eu falei, é você querer virar um santo antes da hora. A natureza não dá saltos. Tudo tem seu tempo, nós vamos reencarnar muitas vezes. Então relaxe. Vamos reencarnar com prazer, vamos reencarnar com alegria. A felicidade não é uma conquista do futuro. A felicidade pode ser muitas vezes, talvez na maioria das vezes, se não em todas as vezes, uma escolha do presente. E a felicidade não significa que não tenha problema, que você não vai chorar ou não vai sofrer, porque isso faz parte da vida. A felicidade é você conseguir chorar e sofrer, mas sabendo por quê, entendendo, atribuindo significado, se percebendo enquanto espírito, tendo essa abrangência de percepção, saindo do foco restrito da dor para olhar a dor da sua amplitude espiritual. Então esse é o renascer do espírito, o renascer da água no novo corpo e o renascer simbólico de uma nova concepção de vida. É o vir a ser, que a Joana de Ângeles fala, né? Quando você imagina no que você vai ser daqui a pouco, você já começa a sentir na sua própria natureza, no presente, essa demanda do futuro. É como se você criasse uma ideoplastia do que eu vou ser, para que essa ideoplastia alimente a transformação que te espera no presente. Então a gente precisa começar a deixar de acreditar que nós somos espíritos pecaminosos, cumprindo penas, ou obrigados a missões porque temos dívidas com o universo, e acreditar que nós somos espíritos predestinados a sermos felizes, e que essa felicidade nos aguarda logo ali, que essa perfeição nos aguarda logo ali. Porque na medida em que você cria essa ideoplastia, essa imagem, essa projeção futura de você mesmo, que é o vir a ser da Joana de Ângeles, esse vir a ser, ele alimenta as suas possibilidades de desenvolvimento, de transformação no presente. Então, esse é o grande aspecto, né, que eu quis trazer para vocês hoje aqui, do nascer de novo. E para a gente terminar, eu gosto sempre de terminar com uma poesia, né? E essa poesia foi eu mesmo que escrevi, foi um soneto. Então eu falo assim: nascidos da água e do Espírito, assim acontece com todos nós. Ungidos pelo destino infinito, nosso caminho se faz a sós. A vida lá fora é atraente, quando jovens nos deixamos levar. Desejos de vida ardente fazem nossos olhos brilhar. Mas algum dia se desperta, e no eterno distante se vê luzes novas de alerta, sinalizando o que se entrevê. Com o divino então se flerta o futuro que vai percorrer. Então que Jesus nos abençoe, que Jesus ilumine esse nosso futuro, para que a gente possa percorrer esse nosso caminho com um pouco mais de leveza e um pouco mais de alegria. Muita paz, parabéns à casa e a todos vocês aqui. Obrigado.